respeito à bandeira brasileira e à universidade, principalmente de Brasília e outras universidades. É lógico que a gente tem que jurar a bandeira, né? Como dizer, com alunos, em épocas, foi complicado, porque desde novo não tive esse capacidade, mas sabemos, né, que o brasileiro tem aquela música: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo me faz bem, todo mundo me faz bem. O Brasil é um país cooperador, as hierarquias que ficam lá. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Alguns tempos atrás houve uma discussão cantando essa música na sala de aula, mas eu expliquei um líder religioso aí que eu falei, porque essas músicas, elas caem muito em provas e concursos, né? Então a bandeira brasileira, em 1839, ela nos coloca algo construído por uma maneira, né, ligado a um retângulo verde, que simboliza a puxação das nossas florestas sobre esse retângulo, né, que está colocado um gonzago amarelo, que representa a riqueza mineral do solo do Brasil, que eu já falei sobre macros minerais e microminerais. Ao centro encontra-se um círculo azul, cortado por uma faixa branca, e geralmente inclinada, ostentando o distíbulo, ordem e progresso. É a única bandeira nacional que apresenta um distíbulo. Sobre os círculos estão colocadas estrelas brancas, representando o Estado do Brasil e o Distrito Federal. O brasileiro sempre quis ser, ou seja, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Se você olha para as estrelas, você tem uma democracia muito grande. Vai depender do local, até na prisão, em qualquer lugar. Se tem um lugar que você vai pegar um pôr do sol, para você contar as estrelas, né? Vamos contar as estrelas aí. Então o Brasil é um país muito democrático. E também é lógico que alguns têm que saber ainda até hoje, uns grandes imperadores, progressistas, ter, ou seja, ponderar suas colocações. Então as estrelas brancas representam, ou seja, o Distrito Federal. Eu coloquei aqui a universidade aqui do meu lado, a Universidade de Brasília, um certificado também importante. Então é algo que nos coloca na programação, então um curso, nem que seja um curso pequeno, um campo voluntário, mas não deixe de ser a Universidade de Brasília. Quem tem valor é quem estuda os campos históricos, né, arqueológicos, que nos colocam uma instância importante. Então essa maneira de inversão é uma forma de reversibilidade. A forma de reversibilidade ocorre com classes, consiste em combinação de representações pictóricas, históricas, que vai haver uma ação interiorizada que nós aprendemos na educação artística as cores. Lembramos que nós estudamos no básico, da pré-escola à universidade, as cores importantes e as mudanças que podem ocorrer há um aspecto recíproco. Você possa misturar algumas cores e vai haver outras cores. Isso nós podemos aprender as questões de misturas de etnias, de homens e mulheres, e essa identidade que relacionam essa reversibilidade motriz que amplia o pensamento, capaz de entregar de formas e coisas, metodologias realizadas que possam ser separados em questões de classes sociais, mas essas inversões ocorrem diariamente em bancos, mercados, e ocorrem algumas rupturas que nós nem percebemos ligado à questão do povo erudito, o campo populista, e que relaciona uma maneira importante. Então essas equivalências são importantes. Então quando eu falo sobre bandeira e essas questões de cores, por qual a constelação do Cruzeiro do Sul, né, que apresenta o campo vertical em relação ao Ori, onde na cidade do Rio de Janeiro, o lápis do desenhista, a estrela, foram dispostas como se fossem vistos através de um espelho. Janeiro ali, a Universidade Castelo Branco, a Gama Filho, que eu também tenho uma formação, e também tem outras universidades ali, Universidade de Madureira,
a Universidade Fluminense, que venham ser importante. Então eu falei, eu vou ter que fazer uma faculdade. Um rapaz perguntou qual a faculdade melhor que nós podemos fazer. É lógico que ele me chamou para fazer na época educação física, né? Eu queria fazer filosofia na época, esforçava, né? Então o que ocorria? Aí ao meu ver, nesse lapso, em questões de não ter de base em campo de subsídios, eu falei, acabar do jeito que entre essas editoras Guanabaras, tá ligado? E a Acre, os decretos da lei 42.124, né? 16/4/1960, 6/4/1960, a lei 4.070 e 15 do 6/1962, também está representado na bandeira as estrelas, atualmente o símbolo da Federação Geral. O uso da bandeira nacional ela é regulamentada pela lei. Entre os dispositivos mais importantes, né, que convém lembrar o horário, né, ligado ao hasteamento de 8 às 18 horas à noite, houver iluminação conveniente, obrigatoriedade de hasteamento, mapeamento, esses drones que tem hoje, eles falam sobre questões de monitoramento, mas eles colocam fatores ligados até o uso da bandeira, tem questão de horário, 8 horas, está dormindo, já está bom, de 18 horas, de 8 a 18 horas é uma questão de horário que exemplifica até o meu trabalho em épocas que eu trabalhava de 8 às 5 horas, a loja chegava às 18 horas em casa, os meus primeiros trabalhos. Eles colocam então uma maneira de câmeras, deputados, presidentes, esse palácio, alvorada, ou seja, entre esse hasteamento, nos mostra um lugar, uma hora, ou seja, que estiver, ou seja, hasteado, uma forma de hasteamento, algo que mastro, isolado, colocado verticalmente em uma inclinação máxima de 30 graus, ou seja, que coloca uma posição astralmente e coloca o tipo de bandeira, petristos, né, ou procissões, são conduzidas e erguidas no centro, estiver isolado. Então, para entendermos rastreamento, então, o que ocorre? É uma maneira que aparece, né, que é estendida ao longo do campo respectivo ocupante, de base retângulo, paralela à base, parede. Ou seja, em questão de a palavra raster, nós podemos ter um pouco de preocupação na origem grega, né? Grega, que aí eu posso citar o Sartre, raster, que relaciona o inferno, uma vez que o próprio lugar é o inferno, que inferno, assim se costuma falar, eu ficar enfermoso, trabalho. Então nos coloca uma maneira que eu falei sobre a amarelinha, que o inferno e o céu está inserido aqui, e o ser nada e outras questões importantes que podemos colocar entre fatores que venham relacionar a nossa maneira e revestimentos ligados a tribunas, que eu não coloco em várias das questões aí que inaugura uma inclinação e campos de bandeira, os campos bandeirantes, que colocam membros de expedições. Os bandeirantes São Paulo, 17, né, do século 17, também que nos coloca uma penetração entre sertões no Brasil, a literatura brasileira também, e dois terços de territórios nacionais entre a bandeira. Então, nós ficamos muito na bandeira, nos coloca tarefas efetivas, tarefas afetivas, que não tenha muita profundidade, venha contestar, interpretar e compreender conforme vocês já estudaram, ok? Compartilha aí. A palavra compartilhar é uma anatomia. A palavra compartilhar é dividir opiniões, axiologias, que nos colocam um pensamento formal, racional, adegente e adaptativo. Entre esse equilíbrio que tem que haver, entre esse respeito recíproco que nós atingimos diante de universidades. Fala nos campos de bancas, já falei o significado de bancas, e isso vai haver um aprendizado epistemológico, mas é lógico que a antologia só fica na história. Você passou, é só história. Mas a só história desenvolve uma cooperação ligada à sociabilidade e também à universidade científica e essa pluralidade volumétrica, flexível e inflexível, adegente, adaptável.